Damos as boas-vindas ao nosso ciclo de entrevistas GMB One on One ao deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, que é presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados e coordenador da Frente Parlamentar pela aprovação do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. Como vai, deputado? Ô, Gildo Maza, que alegria, que satisfação conversar com você e conversar também com os milhões de seguidores desse site importantíssimo, desse trabalho belíssimo que você faz, que é o Game Brás, na defesa do jogo, na defesa de mais recursos e na defesa da liberdade. Não é? Porque quando a gente fala em liberação de jogos, nós estamos falando também de liberação individual. E, Gildo, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com esse tema apaixonante e que está intimamente ligado à formação da sociedade humana. Jogos existem desde que o homem começou a viver em grupos, desde que o homem começou a viver em sociedade. 4.000 anos antes de Cristo, os arqueólogos já descobriram onde se situava a Mesopotâmia, dados em forma de pirâmide, em cada lado da pirâmide uma flor ou um símbolo, e que possivelmente esses dados, esse jogo, o resultado, deveria ser formar pares, não é? de figuras parecidas. O sarcófago do grande faraó Tutankhamon tinha, não é, tabuleiros de dama, tipo dama, dentro do seu caixão. Milenar, o jogo é milenar. E as Olimpíadas? E as Olimpíadas? Então, e as Olimpíadas? As apostas esportivas das Olimpíadas na Grécia, os Jogos Romanos, as lutas dos Jogos Romanos, todos tinham apostas. Então, eu fiz essa introdução para dizer a você que nos assiste que a hipocrisia reina nessa discussão. O preconceito, a hipocrisia. Mas nós precisamos enfrentar isso. Por quê? Porque em nenhuma sociedade há dicotomia jogo e não jogo. Isso não existe. A hipótese não jogo não existe na sociedade. O que existe é jogo legal ou jogo ilegal. Jogo legal ou jogo ilegal. Infelizmente, o Brasil... Que engraçado, Gildo, não sei se você gosta da história do jogo, mas essa relação de amor e ódio com o jogo no Brasil, não é? A gente, o tempo todo, desde a colônia, nós temos momentos de liberação e momentos de proibição, não é? Aí a gente volta ao final do Império para lembrar do nosso querido Barão de Drummond, que criou o jogo do bicho para salvar o zoológico. Para salvar o zoológico, para salvar, eu não sei se era aí já na Quinta da Boa Vista. Acho que não. Mas o Barão Drummond teve essa felicidade, essa grande sacada, baseada num jogo parecido, que era com flores. Não sei se você sabe essa história. Sim, e esse jogo de hoje, do jogo do bicho, ele está disseminado no Brasil culturalmente e em toda a América Latina existe a quinela, que é um jogo exatamente igual ao jogo do bicho e se joga da mesma maneira que jogamos aqui no Brasil, inclusive com maquininhas. Mas olha, nós começamos primeiro do que os hermanos. Muito antes. Porque, olha... Só tem 3 coisas, além da jabuticaba, que é uma coisa da natureza, só tem 3 coisas genuinamente brasileiras. Nem o querido futebol é brasileiro, não é? O esporte que o time do Bahia pratica, que é um dos grandes times de futebol do mundo, o Esporte Clube Bahia, não sei se você gosta de futebol, o Esporte Clube Bahia, bicampeão brasileiro, é um esquadrão de aço. Então, não é, você nota que nem um jogo de futebol é nacional. O que é brasileiro? O samba, a cachaça e o jogo do bicho. Então... Olha, eu sou apaixonado pelo jogo do bicho
E vou lhe dizer uma coisa. Breve estarei apresentando um projeto de lei transformando o jogo do bicho em patrimônio imaterial do povo brasileiro, porque é um patrimônio do povo brasileiro. Eu fico impressionado com a relação íntima de amizade que o brasileiro tem com o bicho. Não é? Fantástico, é fantástico. É o motivo da conversa. Você, na véspera, já começa a discutir qual é o bicho que vai dar, qual é o resultado. Então, uma coisa muito rica e que gera muito dinheiro e que gera emprego e renda. Gil, eu conversei há pouco tempo com alguns empresários do jogo do bicho, e perguntei a eles como vocês suspenderam o pagamento de seus funcionários durante a pandemia. De jeito nenhum. Pagamento integral. Então, um país que tem crescimento econômico negativo, um país que não gera emprego, um país que já está caminhando para uma inflação galopante, abre mão da arrecadação de recursos, além do que, também, Gildo, tem uma coisa muito pessoal. Eu pergunto aos ditos liberais, e o Brasil está cheio agora de novos liberais, eu pergunto a eles, cabe ao Estado dizer o que o senhor Gildo Maza vai fazer no seu horário de lazer, no seu horário livre? É o governo... Ou temos ou não temos a liberdade de escolha, né? Se Gildo quiser, vai ler. Se Gildo quiser, vai ler. Se quiser, vai assistir o jogo, vai para a praia, vai jogar. Ou se quiser, também não faz nada. Não tem um Estado. Agora, ficam essas lideranças religiosas batendo disso. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou muito religioso. Ouço os conselhos do padre, do bispo, do cardeal. Ouço. Mas no que diz respeito a matérias religiosas, nenhum líder religioso tem o direito, enquanto líder religioso, de dizer o que a sociedade vai fazer ou o que a sociedade não vai fazer. É um amigo meu, Gildo, e se você achar que a piada é forte, você corta. Um amigo meu que diz, olha, o pastor está preocupado se o fiel vai deixar de recolher o dízimo para jogar. Isso não é problema meu. Não, é verdade. Mas, de qualquer maneira, deputado, há anos que se fala no Brasil sobre uma possível regulamentação da atividade de jogos. A gente já viu isso e acompanha no Congresso Nacional discussões a respeito disso. Agora, com a necessidade da retomada da economia, o senhor acredita que o parlamento terá coragem de se debruçar sobre esse tema? Coragem que o senhor já vem demonstrando há anos, apoiando o debate e a regulamentação da atividade. Olha, Gildo, nós temos uma legislação muito antiga no que diz respeito a jogos, não é? O jogo do bicho foi proibido em 1941 por Getúlio, que era um grande jogador. Já os cassinos foram proibidos em 1946 por Dutra. E de lá para cá, só uma legislação avançou. A da jogatina do governo. Porque o governo cada dia cria mais jogo. O governo cada dia cria mais jogo. O governo cada dia cria mais jogo. Ineficientes, muitos deles ineficientes. Agora, como é uma galinha dos ovos de ouro, continua gerando. Então, para responder a sua pergunta, eu poderia dizer que a Frente Parlamentar, junto com o Instituto Brasil Jogo Legal, fez uma pesquisa com a Paraná Pesquisas, e 51% dos deputados e senadores são favoráveis à liberação de todas as formas de jogo. E tivemos perto de aprovar isso, Gildo. Gildo, em 2017, nós aprovamos na comissão especial o PL, o 422, não, 422. 442, com o deputado Elmar Nascimento, aqui da Bahia, presidindo a comissão, e o deputado Guilherme Mussi, de São Paulo, sendo o relator. Eu considero esse marco regulatório dos jogos
uma das legislações mais avançadas do mundo, Nós ouvimos, não é, players de todas as partes do mundo. A comissão viajou, foi a Macau, a comissão esteve em Portugal, esteve em Singapura, esteve na Europa, esteve em Las Vegas e conseguimos construir um consenso e, volto a dizer, um projeto de lei irreparável. 2017. Tinha tudo para ser aprovado. Tudo. Mas aí eu vou contar uma história que eu não sei se você conhece e que atrasou tudo. Você se lembra do grande empresário americano Sheldon Adelson? Sim, claro. Que Deus o tenha. Resolveu vir para o Brasil fazer lobby em defesa dos mega resorts. Em 2017, chega o seu Sheldon Adelson no Brasil, encontra-se com o presidente Michel Temer, promete a ele 2 empreendimentos no Brasil que estariam em torno de 8 bilhões de dólares. Então, o investimento de Sheldon Adelson no Brasil seria de 8 bilhões de dólares. Seriam 2 resorts com cassino, shopping center e um centro de convenções. Mas, para isso, ele só admitia imagine, não é? Um empresário estrangeiro chegar para o nosso presidente da República e diz, eu venho para seu país, mas para eu vir, eu quero assim, tem que ser do meu jeito. Só pode liberar cassino e em resorts. Só, não é, os resorts integrados a cassino, porque, segundo ele, não sei de onde ele tirou isso, se nós mantivéssemos a abertura de outros jogos, ia retirar público dos cassinos. O público do cassino é o público do jogo do bicho nunca vai passar na porta de um cassino. A mesma coisa o jogador de bingo também. Não vai. Claro. Não é, cada um tem a sua cultura. É a mesma coisa quando eu vejo aqui o povo doido por Singapura. E nós vamos aqui adotar aquelas leis que existem em Singapura. Cada país tem sua cultura, cada país tem seu jeito. E um jogo não era incompatível. Então, quando ele veio com isso, convenceu alguns deputados, que inclusive estiveram em Las Vegas visitando os empreendimentos da Sands. E aí, amigo, nós reagimos. Como é que eu vou dizer ao empresário do jogo do bicho que eu vou legalizar cassino para um empresário estrangeiro e vou proibir o jogo do bicho? O próprio empresário de bingo também, né? Que durante anos deu tantos empregos no país. Mas olha, você veja, 400 mil empregos. 400 mil empregos. O que é que eu vou dizer a esse trabalhador? Olha, eu tive a caneta na mão para aprovar um projeto de lei e estou tirando o seu emprego. Porque se aprovarmos o jogo amanhã, dia 1º de maio, o Brasil tem 400 mil trabalhadores com carteira assinada. 400 mil trabalhadores com carteira assinada. Aí nós reagimos. Quando chega em 2018, o Sheldon Adelson volta ao Brasil e se reúne com Paulo Guedes e com Bolsonaro com as mesmas promessas. O presidente Trump, não sei se em fevereiro ou março de 2019, convoca o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para cobrar isso. Hoje, a situação econômica do país, hoje, a própria mudança dos costumes, até esse trabalho que já se vem fazendo há mais de 30 anos no Poder Legislativo, hoje eu acredito que o clima para aprovação do projeto é muito favorável. Eu por exemplo, Gildo, eu tenho muito argumento para me desmistificar essa história de cassinos. Agora, por que é tão difícil convencer os seus pares a
dos benefícios do jogo como atividade econômica e colocar o projeto em votação. Olha, você se lembra que uma das explicações para a proibição dos cassinos em 46 era a Carolice de Dona Santinha, mulher de Dutra, que eu acho que não é uma explicação que me satisfaz. Eu prefiro até uma explicação política, a briga de Dutra com os varguistas, e Dutra, naquele momento, Vargas, não é? Diziam que Vargas era sócio dos cassinos, principalmente os situados no estado de Minas Gerais. Uma maneira de se livrar de Vargas, de enterrar Vargas de vez, era cortar... Acabar o negócio. Então, essa é uma explicação. A outra que talvez tenha sido um acordo Brasil, Argentina e Uruguai, para que o Brasil ficasse com a indústria automobilística naquele momento e eles ficassem com o jogo. Essa é outra explicação. Mas, no frigir dos ovos, nós temos dois impedimentos. Um é o religioso, não é? Há um discurso religioso incompatível, dissociado da realidade. E também, não é, esse discurso religioso contraditório, porque qual igreja não faz bingo? Qual igreja não faz bingo? Qual a igreja não sorteia de vez em quando o carro para a reforma disso, para a reforma daquilo? Não é? As loterias nas televisões, os sorteios nas emissoras de televisão ligadas às igrejas. É uma coisa contraditória. Aí eles alegam. O que é que se alega? E aí também a esquerda. Não é? Nós temos um segmento da esquerda que é contra o jogo. E os argumentos fáceis de destruir. O primeiro, e o que vem logo, é o da ludopatia. Isto é, a doença do vício do jogo. Existe? Existe. Mas a ludopatia, e é uma doença terrível, mas ela só se manifesta em 1% da população. Nos países onde há jogo, a ludopatia chega a 1% da população. O alcoolismo, Gildo, que é muito pior e mais destruidor do que a ludopatia, atinge 10% da população. E ninguém propõe o fim de bebidas. Ninguém propõe o fechamento da indústria de bebidas. Então, um argumento da ludopatia não se sustenta. Segundo, os controles hoje, não é? Os controles. O cassino pode cancelar a entrada do jogador A, do jogador B, do jogador C, pelo histórico. Uma lei pode impedir, eu acho que isso não seria o caso do Brasil, mas que os naturais frequentassem o jogo. E, ô Gildo, outra coisa. Como é que uma atividade que está presente em todos os países desenvolvidos, não há um país desenvolvido no mundo que o jogo seja proibido? Não há um país desenvolvido e democrático que o jogo seja proibido. Não há nenhum país no mundo desenvolvido, democrático, justo, rico e esclarecido que o jogo seja proibido. Onde o jogo é proibido? No Brasil, em Cuba, no Equador e em alguns países islâmicos. Alguns. Porque Marrocos tem jogo, a Turquia tem jogo, o Egito, salvo engano, tem jogo. O Egito tem jogo e tem lindos cassinos. Agora, como acabar com essa hipocrisia no Brasil e colocar realmente a atividade em funcionamento? Um projeto dessa envergadura e que mexe na economia, mexe nos costumes, é um projeto que deveria, em regra, ser iniciativa do Poder Executivo. É igual à reforma política, Gil. Porque na hora que eu vou fazer o projeto da reforma política, eu penso na minha eleição passada, penso na minha eleição futura, penso nos meus interesses e acabo não fazendo a reforma. É a mesma coisa. Há um grande número de interesses legítimos,
na Câmara e no Senado, e na hora atrapalham. Então, muito mais fácil era se o presidente da República tomasse essa iniciativa. Não acredito que o atual faça isso. Eu defendo, e vou defender isso junto ao presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira é um presidente esclarecido, o presidente tem uma compreensão das necessidades do país. Já tinha conversado com ele na época que ele era líder do Partido Popular, do PP, e ele sempre se mostrou receptivo a discutir o assunto. Então, eu estou muito, muito animado. Temos deputados, não é, destacados, como Marx Beltrão, como tantos e tantos outros, não é, que defendem abertamente. O senador Ângelo Coronel, meu conterrâneo, que lhe deu uma entrevista há poucos dias, é um defensor, não é, ferrenho, vários deputados de diversos partidos e diversos estados são favoráveis, e eu acho que uma comissão, não é, nesse nível, nós poderemos ir ao presidente Arthur Lira para que ele paute. Porque o projeto está pronto, o 442/91 está pronto, é só ir para plenário. É só para plenário. É só pautar. É só pautar. Já diferente do Senado. No Senado, nós temos dois problemas. O projeto do senador Ciro Nogueira. Ciro ou Cid, Gildo, me perdoe. Ciro Nogueira. Perdão, minhas desculpas aí ao senhor senador e presidente do PP. O projeto dele, que é um projeto muito parecido com o 442, muito, muito parecido. Eu acho o 442 um pouco mais avançado. Mas o do Ciro é também um projeto muito bom. Perdeu na CCJ por uma manobra regimental. E a tramitação no Senado é diferente da nossa. Então, perdeu na CCJ, caso o autor requeira, vai para plenário. Ele fez isso. Então, também, só precisa o presidente do Senado pautar. Já o que o senador Ângelo Coronel é relator, eu acho um projeto mais antigo, um projeto que a tramitação está mais devagar. Mas o senador Ângelo Coronel é um senador com muito prestígio político e muito hábil, pode conseguir botar o dele na frente, o que ele relatou na frente, e aprove. Aí isso vai para a Câmara. Imagine, chega na Câmara, por ele estar mais adiantado, a tramitação dele está mais adiantada, já foi aprovado numa casa, ele seria o projeto principal. Isso vai gerar problema. Porque, né, o deputado vai questionar. Pode gerar aí talvez uma solução política para que esses projetos sejam apensados e se dê prioridade ao da Câmara. Acho mais fácil a caminhada pela Câmara. E como convencer, então, o presidente Lira a colocar em pauta isso? Primeiro, a aprovação da sociedade, a sociedade brasileira. Que já demonstrou em vários momentos que é favorável à atividade. Segundo, a pesquisa que nós temos que mostra que os parlamentares são favoráveis. Terceiro, a possibilidade de se ter uma receita em torno de 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões de reais por ano. Metade do atual auxílio emergencial. Não é um país que precisa gerar emprego e renda. Gildo, com parte desse dinheiro, a gente pode investir na formação da imagem do Brasil no exterior, para trazer daqui a pouco não vamos precisar mais desse dinheiro para um auxílio emergencial. Essa pandemia vai acabar. Esse dinheiro vai para a sociedade na forma de outros benefícios. Educação, saúde, segurança, previdência. São 600 mil trabalhadores que vão contribuir para a Previdência. Gildo, beira a irracionalidade.
Mas diante de tudo isso e da grave crise econômica que o Brasil atravessa, o senhor acredita que há jogos? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Essa é a nossa luta. Eu até um novo ingrediente no processo. Eu agora fui eleito presidente da Comissão de Turismo. É fundamental para o turismo brasileiro a aprovação dos jogos. Não que cassino atraia turista. O cassino é um equipamento turístico, mas não atrai turista. Ninguém vai a Paris para jogar. Ninguém vai a Londres para jogar. Ninguém vai a Lisboa para jogar. Mas eu posso ir a Lisboa, passo 3 dias em Lisboa e fico mais 2 jogando. Ou ainda que não passe mais dias para jogar, ainda assim vai no cassino à noite, vai jogar, vai se divertir, vai ver um show. Ô, Gildo, eu nunca entrei, não, eu entro porque eu fico no hotel, mas nunca joguei em Las Vegas. Nunca, nunca. Mas o quê? Vou para restaurante, vou para ver MMA, vou para compras, vou para conhecer o cânion, vou para passear, não é? Vou para shows. É isso. O cassino tem esse poder, não é? Imagine os grandes shows. O Brasil, antes da pandemia, estava fora dos grandes shows internacionais, dos grandes eventos internacionais. Ajuda a cultura, ajuda a cultura. Agora, não é, volto a dizer, a solução de todos os males o cassino. Primeiro, é um investimento, o modelo adotado no Brasil é um investimento muito alto, muito alto. 4, 5 bilhões. Porque esses cassinos, esses resorts integrados a cassinos, vão precisar do quê? Para rentabilidade, eles têm que ter 2.000 quartos. Não se constrói 2.000 quartos do dia para a noite. Nem todos os estados, nem todos não. Isso o ministro do Turismo desmontou outra falácia que os defensores da exclusividade do cassino utilizam, que é, vai ter cassino em todo o Brasil. Não, não vai. Não. E o ministro do Turismo foi mais além do que eu digo. Eu dizia que o Brasil, não é esses cassinos integrados a resorts, você poderia ter 2 desses em São Paulo, 2 no Rio, um em Minas e um na Bahia. Não vejo, fora desses 4 estados, que outro estado teria condição de receber um equipamento desse. Eu, pessoalmente, defendo aquele modelo do Uruguai, cassino urbano. Sim, cassino e urbano. inclusive muito mais rápido de se construir, de se implementar e de se começar a gerar os empregos e os impostos que o Brasil precisa. Agora, é porque eu estou evitando isso, porque eu acredito que você já trabalha isso muito. Mas os números são impressionantes. Os números são impressionantes. O jogo legal hoje no Brasil, o legal, que é do Estado, não é? Tirando os jockeys, o jogo é do Estado. Os jockeys, só, tirando os jockeys. Nós temos hoje 14 bilhões e 500 milhões é o que o movimento, a loteria oficial, o jogo oficial. O jogo ilegal movimenta 20 bi. Hoje, o jogo legal movimenta 14 bi. Isso, salvo engano, são 13 bi da loteria esportiva, 4 bi das loterias estaduais, 400 milhões das loterias estaduais e 300 milhões dos jockeys. Isso daí em torno de 14 bilhões. Só o jogo do bicho movimenta 12. Ô Gildo, aquele cassino que Gabigol estava, há quem calcule, quem entende da dinâmica do jogo, há quem calcule que um cassino daquele tipo pode gerar de lucro líquido diário 100 mil reais. Hein?
Imagine o que é isso de emprego, de taxista, de garçom, de artista, de aparelho para jantar, aparelho de café, cama e mesa. É uma cadeia altamente produtiva, rica, bonita. E olha, gente, Al Capone ficou no século passado. Os empresários do jogo são empresários altamente modernos. E submetidos a diversas regras de compliance, são obrigados a cumprir tudo para poder ter suas licenças prorrogadas cada vez que precisam. Então, é um segmento econômico extremamente rico, extremamente sério e que precisa ser incentivado. Pronto, isso. Então, você hoje, eu digo, nós movimentamos hoje no Brasil cerca de 35 bilhões com o jogo, sem arrecadar um tostão. Tirando aí o dinheiro do jockey, sem arrecadar um tostão. E das loterias, sem arrecadar nada. Nós podemos passar isso para 60 bilhões. Um movimento, imagine, não é? O que é isso para a economia brasileira. E com uma alta taxa de impostos. Não é? O jogo, a média de tributação de jogo no mundo está entre 25% a 30%. Aí dizem, mas o jogo lava dinheiro. Com todo respeito às joalherias. Com o imposto desse tamanho, né? Pronto, Gildo. Você já me tirou meu segundo argumento. O primeiro era que eu ia dizer, com todo respeito às joalherias, é mais fácil lavar dinheiro em joia do que no jogo. Porque o jogo é 25%, amigo. Hein? Quem é que vai lavar dinheiro com 25%? Acredito que não. É uma loucura, mas precisamos aprovar. Nós contamos, deputado, com a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, com toda a sua força e conhecimento do setor, para que se aprove isso. Que o senhor consiga levar para os deputados, para os seus pares na Câmara dos Deputados, esse pleito da sociedade. O pleito é do setor, mas é um pleito da sociedade. Por empregos, por impostos, por modernidade, inclusive na área de turismo. Gildo, eu quero... Falamos de tantas coisas boas, eu quero agora falar uma coisa perigosíssima. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, ou a gente legaliza, ou o ilegal vai tomar mais ainda. Vai continuar operando da mesma maneira. Não, vai ser pior, porque aí a milícia vai entrar, porque aí o tráfico vai entrar. E aí, amigo, adeus. Adeus. Quem quer combater corrupção precisa de luz sobre o objeto que pode ser corrupto. É a luz quem acaba a corrupção, não é a escuridão. Se a gente mantém o jogo na ilegalidade, nós vamos incentivar corrupção na polícia, o dinheirinho por fora, o tome lá da cá. E outro dado, Gildo, mas olha, a gente vai conversando, vai vindo outras coisas. A legalização dá segurança ao cidadão, gente. Vem cá, Gildo. Quem controla a juventude hoje nos jogos online? Quem pode controlar? Então, todo mundo joga no Brasil. É só entrar agora aqui no computador. Se quiser jogar pôquer é legalizado, não é? Porque não é um jogo de fortuna e azar, é um jogo de habilidade. Mas você tem cassinos. Qualquer criança hoje programa uma maquinazinha e faz caça-níquel. E nós estamos querendo impedir isso. Olha, se calcula que os jogos online no Brasil movimentem hoje 3 bilhões e 500 milhões de reais. 3 bilhões. Não fica aqui um centavo de imposto. E o que é pior, se for um site pirata, se for um site ilegal e não pagar o prêmio, esse jogador vai se queixar quem? Não tem a que se queixar.
regulamentando, teria todos os canais para um atendimento adequado, sincero e honesto, não é verdade, deputado? Oh, tranquilo. A luz, parece que era um presidente americano que dizia isso, a luz é o melhor detergente, a luz do sol é o melhor detergente. Não é? Nada resiste a isso. E é isso que nós estamos defendendo, são mais recursos, mais emprego, uma sociedade mais moderna, uma sociedade mais justa, E nenhum argumento resiste aos dados que nós temos e que temos demonstrado sobre o jogo, a não ser o fundamentalismo religioso ou político. Então, que o fundamentalismo político seja derrubado e que a nossa sociedade política veja a atividade de jogo como uma atividade econômica, como outra qualquer, que trará os benefícios que a sociedade precisa. Deputado, eu queria muito agradecer a sua participação no nosso GMB One on One. O senhor saiba que tem sempre o nosso site à sua disposição para divulgar as suas informações, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo pela atividade de jogos nesse país. Muito obrigado, deputado. Gildo, você que merece todos os parabéns, você, GameBras, pelo esse maravilhoso trabalho, e você sempre com muita simpatia, com muita lealdade, com muito caráter, porque todo mundo lhe elogia. Então, isso é muito bom, e quero aqui deixar um recado. Somente a aprovação do marco regulatório dos jogos, através da legalização de todas as modalidades de jogo, poderá gerar investimentos, arrecadação tributária e empregos imediatos para um país que tanto precisa.